Olá, queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja guardando cada coração. Nós estamos aí dando início à nossa aula de hoje, dentro da revista Ezequiel e Daniel, da editora Cristã Evangélica. Eu sou o pastor Edinaldo, professor da turma Adultos 1, na Escola Bíblica Terra dos Milagres, na Igreja de Nova Vida, em Olaria, no Rio de Janeiro. Nós estaremos estudando a lição 3, que tem como tema a idolatria e o castigo. Mas antes de prosseguirmos com a nossa aula, vamos ter um momento de oração. Pai querido e bendito Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Ti nós rendemos graça a Deus, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de estar aqui diante de Ti, Senhor, para Deus, por esse momento de aprendizado, de ensino e aprendizado da Tua palavra, Deus. Dá-me sabedoria, discernimento, ilumina minha mente e o meu coração, Deus, para ministrar essa aula ao coração dos meus irmãos, que Teu povo seja edificado, Deus, no conhecimento da Tua palavra, para que possa vir a praticar corretamente, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua santa e bendita palavra. Abençoa cada vida, cada família que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos trabalhar no livro de Ezequiel, claro. Os textos que nós vamos trabalhar são do capítulo 8 ao capítulo 11. E nós temos aí o nosso versículo-chave, que é o Êxodo, capítulo 20, versículos de 4 a 5, e eu quero ler com você. Assim diz a palavra do Senhor: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Versículo 5 diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Eu li na versão NVI para nós termos uma melhor compreensão do texto. Então veja, queridos, que já há muito tempo, através do seu servo Moisés, o Senhor já havia determinado que, terminantemente, que seu povo não fizesse para si nenhum ídolo e que também não se prostrasse diante deles. O alvo da nossa lição hoje é: devemos entender que a idolatria, independente de sua forma, afasta o idólatra do Senhor e atrai o castigo divino. Também devemos compadecer-se das pessoas cegas por causa da idolatria. Ensinar com sabedoria e amor que a idolatria é um grande mal. E também devemos ensinar que a adoração deve ser dirigida exclusivamente ao Senhor, nosso Deus. A introdução, nós vamos trabalhar nessa pergunta. E eu quero que você defina na sua casa, onde quer que você esteja agora, o que é idolatria. Talvez você venha se surpreender com as definições que iremos estudar a respeito desse assunto que levou uma nação a ser destruída pelo seu Deus, o nosso Deus, e vamos caminhar dentro desse propósito na lição de hoje. Idolatria é: pense, analise e responda para si mesmo. Talvez você tenha na mente essa questão de que a idolatria é apenas uma imagem. Nós temos aqui a imagem de um bezerro de ouro, bezerro tal
que o povo de Israel tinha feito algum tempo atrás, quando Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor e o povo resolveu construir um bezerro de ouro. E a esse bezerro chamou de Deus e o adorou e se prostrou diante deles. Talvez idolatria para você seja uma pessoa, um líder, quem sabe seu cônjuge, quem sabe seu filho, ou quem sabe seu emprego, seu carro, seu dinheiro, ou algo que você não consegue separar e seu coração se prende de tal maneira que você o idólatra. Talvez você não consiga entender que você é idólatra e nem sabe. Então, queridos, a revista diz que a idolatria tem várias formas. Pessoas fazem imagens de materiais diversos, de madeira, de ouro, de prata, de gesso e até de louça. Não importa o material que você vai usar para fazer um ídolo. Ou talvez, como já disse, o ídolo não seja uma imagem, seja algo que você venere de tal maneira que você não consegue colocar seu coração naquele que é digno de toda adoração, o Senhor, o nosso Deus. Que diz mais que outros cultuam o dinheiro, como já disse, e outros ainda a comida e até a bebida. Então, o que é idolatria para você? Vamos caminhar? Jesus disse certa vez que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então vamos caminhar dentro desse estudo que eu quero crer que vai trazer muito ensino para nossas vidas. Ezequiel, ele vê a cidade de Jerusalém. É o tópico primeiro da nossa lição. Vamos ler os versículos de 1 a 4 do capítulo 8 de Ezequiel. Na minha versão, estou lendo aqui a revista atualizada, e diz assim: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor, Deus, caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Queridos, veja que Ezequiel, ele tem uma visão das práticas que o povo de Israel estava fazendo. Ele estava na sua casa, com suas visitas, que o texto diz que eram os anciãos de Israel, e ali Deus se mostra a ele, e em visão, Deus o leva a Jerusalém. Não quero entrar no mérito se ele foi realmente no corpo ou em espírito, essa não é a questão, mas se foi ou não, não importa. O que importa é que ele viu o que o povo estava fazendo dentro da casa do Senhor. O tópico primeiro diz: alguém o levantou e o levou em visões de Deus para Jerusalém. Essa visão, essa figura que Ezequiel viu, era a mesma figura que ele já havia visto junto ao rio Quebar. Figura semelhante a um homem
figura como de fogo. Ezequiel foi colocado à entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte. Veja que Ezequiel é colocado num ponto estratégico para que pudesse ver tudo aquilo que estava oculto aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. E o que Ezequiel estava vendo? Bom, o tópico 2 diz que Ezequiel vê a idolatria praticada no templo do Senhor. Os versículos são do 3 ao 18, capítulo 8. E a primeira coisa que Ezequiel vê é a imagem dos ciúmes. É claro que essa figura é apenas uma ilustração. Eu não posso afirmar que a imagem que Ezequiel viu seja exatamente essa. Mas é só para nós podermos ilustrar o que Ezequiel estava vendo. A primeira coisa que o profeta viu foi a imagem do ciúme que provoca o ciúme de Deus. Provavelmente, essa imagem seria um poste ídolo da deusa da fertilidade. Veja que essa prática era comum durante o reinado do rei Manassés. Mas durante o reinado de Josias, Josias aboliu todos os postes ídolos e todos os ídolos, tanto no templo quanto nos territórios de Judá. Mas, após o reinado de Josias, seus filhos voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E provavelmente eles retornaram a essas práticas. E para que você possa ter uma melhor compreensão, você pode ler o livro de 2 Reis, capítulo 23, os versículos 31 ao 37, que você terá uma melhor compreensão do que fizeram os filhos de Josias após a sua morte. A visão continua. A Bíblia diz que Ezequiel agora é levado à porta do átrio e ele olhou. E ele viu. E o que ele viu? Ele viu a idolatria escondida. O versículo 6 do capítulo 8 diz que, no finalzinho do versículo, que ele veria coisas piores ainda do que ele já tinha visto. Veja, queridos, que Ezequiel, ele vê um buraco na parede e ele é instruído a cavar aquele buraco. E ele encontra uma porta e ele abre essa porta. E o que ele vê? Ele vê os objetos de culto ali naquele lugar. E que objetos era esse? Ali ele vê toda forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Queridos, cultuar animais era adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Veja que aqueles homens estavam ali adorando a toda espécie de criaturas que estavam pintadas na parede. O versículo 10 nos dá essa informação. Toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Ezequiel também vê os adoradores. E quem eram os adoradores? Ele vê 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Estavam em pé diante das pinturas, em veneração, com incensários e rituais de adoração. Queridos, veja bem que aqueles que deveriam estar ali para prestar culto ao nosso Deus, queimar incenso ao Senhor nosso Deus, ele estava ali queimando incenso a outras criaturas, a criaturas que nem deuses eram. Entenda o tamanho da prevaricação que os anciãos de Israel estavam praticando juntamente com os sacerdotes.
O versículo 11 diz que 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subia o aroma da nuvem do incenso. Veja aqui, queridos, que o número 70, ele representa exatamente as autoridades, aqueles que deveriam cuidar para que o povo seguissem as determinações do nosso Deus, do seu Deus. No entanto, eles estavam ali fazendo algo completamente contrário àquilo que Deus havia determinado. E ainda eles dizem, e o que eles diziam? Eles diziam, o Senhor não podia ver, porque tinha abandonado a terra. O versículo 12 diz, do capítulo 8, pois eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas veja, querido, que essa visão estava equivocada. Na verdade, eles estavam falando daquilo que eles não sabiam. Ou melhor, sabiam sim, mas não se importavam. Que a Bíblia diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, versículo 13, nos dá essa informação. Então, queridos, eles conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam que o Senhor, os olhos do Senhor passa por toda a terra. Então, eles não tinham motivo nem razões para dizer que o Senhor havia os abandonado. O tópico 3. Ezequiel continua na sua visão. E agora Ezequiel vê o culto ao ídolo Tamuz. Veja, queridos, que depois que Ezequiel é levado à entrada da porta da casa do Senhor, ele olha para o norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, por um Deus que não é Deus. Tamuz era cultuado como um Deus da fertilidade e Senhor do mundo inferior. Seus ritos estavam ligados aos ciclos anuais de morte e de rejuvenescência da vegetação. Quando a vegetação morria sob o sol de verão, pensava-se que Tamuz havia morrido e descido ao mundo inferior, e o povo lamentava a sua morte. O reflorescimento da vegetação era visto como retorno de Tamuz. Ritos de fertilidade procurava assegurar a fertilidade do solo. Interessante que Deus sempre demonstrou o seu sustento para o seu povo. Cultuar a outros deuses, colocar o Deus Tamuz como aquele que responsável pela fertilidade da terra, era como que dizer, Deus nada pode. Tal culto no templo do Senhor era uma tremenda afronta ao Deus de Israel. Porque o Deus de Israel era quem garantia todas essas bênçãos, safras boas, prole numerosa e vitórias a todos em aliança com ele e que lhe fossem fiéis. Então veja o que Ezequiel está vendo. A visão de Ezequiel naquele lugar onde eram chamado a casa
de Deus, a casa do Senhor. Ezequiel continua ainda tendo visões. Agora Ezequiel observa que estão adorando o Deus Sol. Ainda continuou o Espírito a conduzi-lo, e dessa vez o levou para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava à entrada do templo do Senhor 25 homens. Está aí uma figura ilustrativa, é claro. E interessante que provavelmente esses 25 homens eram sacerdotes, uma vez que o acesso à área entre o altar e o pórtico era normalmente restrito aos sacerdotes. O templo estava voltado para o leste. Ao invés de olhar para o templo para lamentar e chorar pelos seus pecados e interceder pela nação, como deveria estar fazendo, esses homens literalmente davam as costas para a casa de Deus e para o Senhor, ali entronizado acima dos querubins, para adorar o sol nascente. O culto aos astros era comum no Antigo Oriente. Eram proeminentes na Mesopotâmia, mas também nativos na terra de Canaã. Veja, queridos, que o Senhor, nosso Deus, já tinha prevenido ao seu povo para que não praticasse essas práticas que eram comuns dos povos pagãos, quando eles entrassem na terra que o Senhor lhes daria. Veja que Deuteronômio 4, do versículo 14 ao versículo 19, traz essa informação para nós. Diz assim a palavra do Senhor: também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Esta era uma advertência que Deus deu a Moisés, para que Moisés falasse ao povo. O versículo 15 diz: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e lhe deis culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então veja, queridos, que essa ordem já tinha sido dada ao povo de Israel, ao povo escolhido e separado por Deus, para que eles não adorassem a nenhum outro ser, seja nos céus, na terra ou debaixo da terra. Agora nós vamos ver o castigo. Vamos trabalhar aí o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 11, e o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. Aqui nós temos 3 pontos a trabalhar. Vamos falar daqueles que estavam ali chamados de os guardas da cidade, a morte dos ímpios e o juízo sobre os líderes no templo. O versículo 1 do capítulo 9 diz: então ouvi clamar em alta voz, tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. Aqui são claramente os anjos que Ezequiel estava observando em outras visões.
E nós podemos entender que aí eram visões apocalípticas, ou visões do juízo final. E você pode depois confirmar isso lá lendo Mateus 13, versículo 41, e Apocalipse 14, versículo de 18 a 20. Ezequiel também ainda vê uma outra situação que chama a atenção do seu profeta. O versículo de 2 a 4 diz: Eis que 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo escrevente à cintura. E lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Veja, queridos, que antes da morte dos ímpios, Deus mostra a Ezequiel que, mesmo em meio ao caos, ainda existiam pessoas que estavam chorando e gemendo por tudo o que estava acontecendo. E essas pessoas seriam marcadas. Esse sinal representaria o livramento que eles teriam e não seriam mortos pelos anjos. Como Deus fez lá no Êxodo, quando o anjo da morte passou pela casa dos israelitas, que Deus mandou marcar os umbrais das portas com sangue do cordeiro. Aqui também tem essa representação. Aqueles que tivessem a marca seriam poupados. O Senhor nosso Deus sempre dá uma oportunidade àqueles que se arrependem e reconhecem a sua soberania e se coloca debaixo do seu poderio, do seu senhorio, melhor dizendo. O tópico 3 diz: o juízo cairia primeiro sobre os líderes no templo. O versículo 6, vou ler a partir do 5. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão. Velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças. Mas não toquem ninguém que tenha um sinal. Comece pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo e enchem de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Então veja, queridos, que Deus começou a trazer juízo dentro da sua própria casa sobre aqueles que tinham se contaminado com todo tipo de abominações. E Deus não os poupou. Pedro, na sua carta, primeira carta de Pedro 4,17, traz uma informação importante para nós, um comentário sobre esse assunto. Ele diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então veja, queridos, que o juízo começa pela casa de Deus, por aqueles que se dizem ser filhos de Deus. Imagina, se o juízo começa por aqueles que se dizem ser filhos de Deus, imaginem aqueles que não são. Imagina aqueles que vivem longe do Senhor. Como será o seu futuro? Pare e pense e reflita nessa questão. Vamos trabalhar agora o tópico 4, a glória do Senhor.
A glória do Senhor representava a presença de Deus no templo. Por todo o livro de Ezequiel, a glória do Senhor, ou, como às vezes se expressa, a glória do Deus de Israel, aparece em pontos-chave. No início, ela é um ambiente do chamado profético do profeta Ezequiel. Na visão do templo e do juízo que cairia sobre Jerusalém, o afastamento da glória demonstra a realidade daqueles dias. Deus iria se afastar completamente do templo. E por que Deus iria se afastar completamente do templo? Porque Deus não suporta ficar em ambiente contaminado pelo pecado. Todas as graves transgressões religiosas, a idolatria que se praticava até dentro do templo de Deus, como a injustiça social e a violência na cidade, fizeram de Jerusalém um lugar intolerável para Deus ficar. Veja o que diz Isaías no capítulo 59, versículos 2 e 3. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, queridos, mediante toda essa desordem que está acontecendo ali em Jerusalém, dentro do templo do Senhor, é natural que Deus se retirasse do lugar. Porque a palavra de Deus também diz que ele não pode contemplar o mal. E o pecado e todas aquelas práticas era um mal que Deus não poderia contemplar. O tópico 2 diz que, apesar disso, o Senhor havia escolhido Jerusalém e amava. A destruição da cidade não era algo que traria alegria ao Senhor. Como também não foi aqui a morte da esposa do profeta Ezequiel. E aqui o autor da lição faz uma comparação que o sofrimento de Ezequiel com a perda da sua esposa era tão grande quanto a dor que Deus estava sentindo em ter que destruir Jerusalém. O estudo também aponta também como referência que Jesus chorou quando ele olhou para Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém seria destruída. E isso não trazia motivo, nenhuma alegria ao coração do nosso Deus. E podemos fazer aqui uma comparação com o pecador. Deus ama o pecador e por isso faz tudo para salvá-lo. O versículo 31 e 32 do capítulo 18 de Ezequiel nos dá uma ideia do que Deus faz para que o pecador se arrependa. O versículo 31 do capítulo 18 de Ezequiel diz: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então veja, queridos, que Deus, ele sempre nos dá uma segunda chance, uma oportunidade ao arrependimento. E isso ele fez muitas vezes com o seu povo. E também tem feito nos dias de hoje. Veja, querido, que ainda dentro desse contexto da glória de Deus, essa glória só voltaria. A glória do Senhor, ela seria retirada totalmente do templo. E ela voltaria quando acabasse o cativeiro babilônico, na reconstrução do templo. O capítulo 43, versículos 2 e 3 diz: e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a
terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E era as visões como a que tive junto ao rio Quebar. Então veja, querido, que na restauração de Israel, o Deus voltaria a manifestar sua glória junto ao seu povo, agora restaurado em Jerusalém. Mas isso somente após os 70 anos do cativeiro babilônico. O tópico 5 diz: Ezequiel vê a restauração de Israel. Nós temos aí algumas informações que eu quero compartilhar com vocês. O tópico 1 diz: os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29 nos dá essa informação. O papel de Israel na proclamação do reino de Deus fazia parte do plano de Deus para o mundo. Israel foi chamado, queridos, para proclamar o Deus de Israel a todas as nações. Mas, infelizmente, Israel fracassou. O desejo de Deus é que Israel proclamasse as bênçãos que Deus tinha determinado quando ele fez a escolha de Abraão. Versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis. Deus faz uma promessa ao seu servo Abraão. Diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta era a proposta do povo de Deus, de abençoar todas as famílias da terra. Eu quero crer, querido, que o Senhor, Ele sempre busca o bem-estar de todos aqueles que desejam caminhar com o Senhor. Deus não tem nenhum prazer em que você viva mal, em que você viva longe dele, em que você viva de uma maneira que não agrada o coração dele. Veja o que diz aí Romanos 9, versículos 4 e 5, na versão Nova VI. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então veja, queridos, que deles quem? Do povo de Israel. Deus tinha feito uma aliança com o seu povo e desejava que eles cumprissem essa aliança. Mas infelizmente não é isso que a história nos conta. Israel fracassou. Israel não cumpriu com aquilo que o Senhor desejava. O tópico 2 diz: a declaração de Deus sobre a destruição de Jerusalém e a morte dos idólatras. Todos quantos praticavam injustiça social arrancaram do profeta um grito angustiado. O profeta, ele agora, diante daquela situação da morte dos idólatras, ele se compadece do povo e ele clama ao Senhor, a soberano Senhor: destruirás totalmente o remanescente de Israel? O povo de Deus seria recolhido e trazido de novo à sua terra. O Senhor consolou da mesma maneira o seu servo Ezequiel com a promessa de restauração de Israel à sua terra. Vamos ver mais à frente aí o que Deus prometeu. O ponto 3 diz: Deus prometeu a restauração espiritual para validar o retorno de Israel à sua herança. Versículos 19 e 20 do capítulo 11 diz:
Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guarde os meus juízos e os executem. Veja que Deus, Ele mesmo, que trouxe o juízo ao seu povo, e Ele mesmo restauraria o seu povo. O ponto 4 diz o cuidado pastoral de Deus para com o povo exilado. A primeira visão de Ezequiel já demonstrou que o Senhor é Senhor de toda a terra. Ele se revelava não só em Jerusalém, mas também ali na Babilônia, onde o seu povo se encontrava exilado. Nessa nova revelação, ao profeta vieram declarações muito consoladoras. Veja aí o tópico A. Ainda que, o versículo 16 diz, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Então, queridos, Deus levou seu povo cativo para a Babilônia, mas Ele está dizendo que Ele não estava abandonando o seu povo. Ele ainda lhe serviria de santuário. Logo mais o templo seria arrasado, mas o próprio Deus seria o meio de culto deles. Deus não iria abandonar o seu povo. É bom lembrar que nesta visão que Ezequiel está tendo, Jerusalém ainda não tinha sido destruída. O templo ainda estava de pé. Deus estava mostrando para Ezequiel o que iria acontecer, tanto com os que ficaram, quanto com o templo que ainda estava operante. O ponto B diz, o exílio não exultaria na perda da sua herança na terra de Israel. Versículo 17 diz, dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-lo do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados. Lhes darei a terra de Israel. Veja que Deus traz uma promessa para que Ezequiel falasse ao povo, né, que eles seriam levados de volta para Israel. Aquilo ali não seria o fim, que haveria um recomeço. O ponto C diz, Ezequiel deveria transmitir tudo isso aos seus patrícios exilados, como parte importante do seu ministério pastoral junto a eles. Mais tarde veria as profecias da tomada de Jerusalém cumprida em todos os detalhes. Assim poderia se sentir seguros quanto ao cumprimento das profecias de bênçãos futuras. Ou seja, Ezequiel estava transmitindo que o povo de Judá muitos morreriam, né? Muitos morreriam, e alguns seriam trazidos como cativos para a Babilônia, mas não seria o fim. E tudo quanto Deus falou iria se cumprir, para que o povo entendesse que não era o fim, que assim como o juízo que Deus já havia revelado ao profeta iria se cumprir, também se cumpriria a promessa de restauração ao seu povo. E a conclusão, queridos, eu quero ler com você o capítulo 15, versículo 4 de Romanos, que diz, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, queridos, que possamos meditar bem na mensagem desse estudo que nós acabamos de estudar do livro de Ezequiel, e em todas as implicações em nossas vidas, para que nós vivamos de maneira que agrade o Senhor, sabendo que um dia prestaremos conta de tudo que fizermos nessa terra.
Porque a palavra de Deus é clara quando diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Que Deus te ajude, que me ajude também a prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Que o nosso coração seja sempre levado a adorar o Senhor antes de toda e qualquer coisa. Que o nosso coração seja tomado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos de fato adorar o Senhor, como diz a palavra, em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e que esse ensino, que esse estudo, que essa lição possa ter trazido algo que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua maneira de pensar com relação à questão da idolatria. Veja, queridos, que nós achamos que idolatrar é apenas nos prostrarmos diante de uma imagem. Mas, na verdade, idolatria é algo muito mais abrangente, que nós precisamos perguntar ao Senhor: o que nós estamos idolatrando, Senhor? O que está no nosso coração que nós devemos deixar de idolatrar? Peça a Deus para lhe mostrar. Peça ao Senhor, porque Ele sonda os corações e sabe o que está no mais profundo do seu e do meu coração. E que Deus te abençoe abundantemente em Cristo Jesus.